Quero trabalhar com loteamento. Eu posso? Quais são os profissionais envolvidos na matéria na hora de se aprovar, projetar, implantar e executar um loteamento? Essa é a live semanal onde a gente fala sobre tudo que é preciso para você aprovar seu empreendimento até 2 vezes mais rápido, porque nesse caso, tempo é muito dinheiro. Esse é o Almoço do Especialista, eu sou Ítalo Mazzucato, arquiteto urbanista de formação, sou gestor de projetos e especialista em parcelamento do solo pelo Secov São Paulo. Eu estou aqui para te ajudar a agregar valor na sua profissão como loteador, como pessoa que presta serviço para loteamentos para empreendedores ou como uma pessoa que se interessa pela área e se imagina, hora ou outra, trabalhando com isso. Então vamos lá, primeiro conferindo o áudio aí, como sempre. Joinha para mim aí, Gabriel, Lucas, quem entrou, por gentileza. Vê se tá saindo a minha voz aí de forma correta aí, microfone ligado. Beleza. Então é isso. Então vamos lá, pessoal. Essa semana 2 lives, né? Uma perto da outra. A live de segunda-feira, a Smart Monday passou para terça por conta do feriado. Então, essa semana é uma pertinho da outra e é bom porque a gente agrega mais valor aqui no Instagram, a gente consegue colocar mais coisa em menos tempo para quem segue a gente aí. Se você está vendo essa live gravada, assiste ela inteira, porque com certeza o conteúdo desse momento aqui vai agregar muito para você, e assista também as outras. Às vezes eu coloco no contexto dessa live alguma coisa que eu falei para trás aí, alguma coisa que eu falei nas últimas conversas que nós tivemos aqui, que pode servir para que você pegue de forma mais fácil aí o fio da meada, certo? Então hoje, como eu falei para vocês, eu estive ontem trabalhando, na verdade durante a última semana aí, trabalhando muito firme, né, na vistoria, na análise de um contrato de parceria recente, né, que tem bastante detalhe, tem muita coisa para se analisar e eu como arquiteto, né, não tenho a expertise que um advogado tem com o contrato e a facilidade de analisar, de entender, né, as cláusulas, os termos jurídicos que estão ali incluídos e assimilar isso no automático. Então eu passei bastante tempo analisando isso, aprendendo, entendendo como é que funciona, né? Melhor as estruturas de contratos, e eu entendi que, como é importante, né? Como é importante que cada profissional faça o que nasceu, o que se formou para fazer, e o quanto isso é importante para que a gente economize tempo, para que a gente economize dor de cabeça, para que a gente faça as coisas de forma mais eficiente e mais efetiva nos nossos empreendimentos, nos nossos projetos de parcelamento de solo, né? Eu passei a entender um pouco mais uma coisa que eu sempre falo aqui, é que a nossa área ela é multidisciplinar. Loteamento, parcelamento do solo, empreendimentos imobiliários são feitos de forma multidisciplinar, que é diferente, tá, de pluridisciplinar. Multidisciplinar, né, o conceito da multidisciplinaridade, ela fala que cada profissional é especialista em uma coisa, portanto, este profissional deve ser o responsável por essa determinada coisa no trabalho, né? A pluridisciplinaridade, ela fala que profissionais diferentes são responsáveis pela mesma coisa. Então, por exemplo, eu vou ter uma elaboração de contrato ou aprovação de um loteamento ou um projeto de um loteamento, né, feito por vários profissionais diferentes na mesma matéria. Então, eu vou colocar um advogado, um arquiteto, um engenheiro para trabalhar no projeto, por exemplo. Isso é pegar uma matéria,
e colocar profissionais de especialidades diferentes para estudar e trabalhar, né, na elaboração dessa mesma coisa. A multidisciplinaridade não, ela fala que as tarefas devem ser divididas conforme a especialidade de cada profissional, porque esse profissional ele consegue fazer melhor a tarefa do que um profissional que não é especialista nela, certo? Então, eu como arquiteto urbanista, eu tenho a minha especialidade, um engenheiro civil que está envolvido também tem a sua especialidade, um advogado e por aí vai. E qual que é o erro hoje em dia da turma? É querer fazer tudo sozinho, né? Achar que entende de tudo, achar que não vou delegar nada. Tem muito empreendedor que tenta tocar o empreendimento de cabo a rabo sozinho. Ele projeta, na verdade ele desenha, né? Faz um rascunho, ele faz as contas de se é viável ou não, ele planeja a infraestrutura, faz lá na obra levando na barriga, empurrando com a barriga. Ele faz a comercialização, quer fazer venda no boca a boca, ele que faz recebimento, que faz cobrança, que faz contrato, que faz tudo. E apesar de eu ser a favor de que todos os profissionais envolvidos no empreendimento tenham um pouco do conhecimento de cada uma das outras matérias, ou seja, todo mundo tem que saber um pouco de tudo, isso eu sou a favor, eu não sou a favor de todo mundo ser especialista em tudo. Isso bagunça. O empreendimento fica sem dono, né? O cachorro morre de fome, como se diz. Então, o que é importante? Que a gente trabalhe a multidisciplinaridade, não a pluridisciplinaridade. A multidisciplinaridade é sinônimo de multiprofissionalismo. Certo? Ou a gente pode falar, até anotei um termo aqui interessante, que também é sinônimo. Multiprofissionalismo. Multidisciplinaridade, então, não é pluridisciplinaridade, é multiprofissionalismo. Porque os profissionais, conforme as suas especialidades, vão agir no seu trabalho e as coisas podem ser feitas em paralelo. Se uma pessoa é responsável por fazer tudo, ela vai ter que ir passando etapa por etapa, ela vai ter que quebrar cabeça e demanda tempo. Se eu tenho uma multidisciplinaridade ali, eu tenho trabalhos e tarefas divididos entre profissionais de especialidades diferentes, cada um pode ir executando a sua tarefa de forma adiantada. É possível que cada um desses profissionais, analisando o que dá para fazer adiantada, todo mundo consiga trabalhar ao mesmo tempo. E aí é onde a gente consegue, o nosso grande objetivo aqui nesse Instagram, que é sempre economizar tempo. Tanto no estudo de viabilidade, quanto nas aprovações, na obra, por aí vai. Então, eis a importância do tema. Vários profissionais especialistas trabalhando em suas especialidades, você ganha tempo no trabalho deles e você ganha tempo no trabalho geral também, porque dá para fazer tudo de forma simultânea. Claro que respeitando as atividades antecessoras, predecessoras, a gente já falou um pouco sobre isso. Certo? Então vamos lá. Para implantar um empreendimento, quais são as etapas? Lembra que a gente também já falou algumas vezes? Você vai precisar passar por diversas etapas até a entrega final, a finalização, concretização aí do seu negócio. Quais são as etapas? Primeira, estudo de viabilidade, que é quando você vai analisar os parâmetros da sua proposta, né? Viabilidade física, lembra dessa live? Viabilidade física, viabilidade documental, viabilidade econômica, viabilidade ambiental. Certo? Então, nesta hora já são incluídos já vários dos profissionais. Nós vamos falar uma a uma. Mas outras áreas, outras etapas.
para a gente fazer um emaranhado aqui, uma coisa das etapas. Projeto do empreendimento, projeto urbanístico, onde vão ficar as quadras, as ruas, as áreas públicas, certo? Depois, os projetos arquitetônicos também, se a gente tiver um loteamento fechado, nós vamos ter portaria, salão de festa, áreas comuns de lazer, quadras, por aí vai. Projetos de infraestrutura, que é tudo que vai debaixo da terra, né? Tudo que a gente precisa para que o empreendimento depois funcione e se sustente ao longo dos anos. Depois eu tenho as aprovações, certo? Então são aquelas etapas, aprovações prévias, aprovação de saneamento e infraestrutura, depois aprovação definitiva. Os contatos com os órgãos aí. Então é uma outra etapa que a gente vai ter que passar. O registro do empreendimento, cartório de registro de imóveis, vamos ter que ir lá e transformar essa gleba, né, essa terra que inicialmente era uma gleba, era uma fazenda, em lotes. Então é bastante coisa que entra nesse ponto também, bastante coisa que entra nessa etapa. Depois, comercialização, a fase de vendas, daí muitos profissionais envolvidos também, para a gente conseguir liquidar este empreendimento. Depois, administração da carteira, porque não é só vender, depois você precisa receber o que você vendeu, você precisa receber as parcelas ali do seu empreendimento, você precisa captar de fato, né, o dinheiro, que é o seu lucro, o seu faturamento. E, por fim, as obras, que é lá no campo, né? Para o empreendimento acontecer, precisa ter alguém que está lá tomando sol na nuca e que faça esse empreendimento se tornar uma realidade tangível. Então vamos lá. Então só daqui eu falei, ó, estudo de viabilidade, projeto urbanístico, projeto de infraestrutura, aprovações, registro, comercialização, administração da carteira e obras. Então 8 etapas básicas que a gente tem que cumprir para a implantação de um empreendimento do zero. E aí, eu como arquiteto urbanista, eu consigo fazer tudo isso sozinho? É muito tempo, cara. É muito documento envolvido, é muito detalhe. É muita lei, é muita especialidade. E as especialidades garantem que eu não perca esse tempo procurando como fazer à toa, igual bobo. Né? Vai de um lado para o outro, corre para lá, corre para cá, liga para alguém. No seu começo, talvez vai ser assim até dentro da sua especialidade. Mas é melhor ser assim dentro da sua especialidade do que você tentar fazer tudo sozinho e não saber fazer. Certo? Então, vamos lá. Para o estudo de viabilidade. Então, lembra que eu falei, né? Viabilidade técnica, que é aquela da engenharia, que você vai lá no campo e vê se tem PV, se tem energia passando na área, se tem água, se tem... Né, como é que a gente vai fazer para trabalhar a infraestrutura disso? Depois, o estudo de viabilidade documental, que a gente vai analisar as matrículas, a gente vai analisar o histórico dos donos, entender o que está acontecendo com os documentos dessa terra. Então essa é uma segunda viabilidade. A terceira viabilidade são as ambientais, a gente vai ver se tem árvores, se tem maciços lá, extração e etc. Outros especialistas. Depois a viabilidade econômica financeira, para a gente entender de fato se o empreendimento vai dar lucro como a gente imagina que vai. Então, para a primeira viabilidade, que é a viabilidade técnica, quem que são os profissionais que precisa para a gente estar indo lá e ver e entender? Eu aconselho, primeiro, um profissional de engenharia civil, né, um engenheiro civil, ele vai conseguir entender melhor se a drenagem do empreendimento vai ser possível, se hoje em dia existe uma captação de esgoto suficiente naquele lugar para conseguir
que o empreendimento seja realizado, né, para conseguir suportar a demanda que aquele empreendimento vai gerar. Para ver se tem energia passando na gleba. Então o engenheiro civil ele é esse cara, ele é o cara que na viabilidade técnica vai suportar essa demanda de entender o que está acontecendo com a área física. Para a viabilidade documental, na hora que a gente vai enxergar de matrícula, procurar, então, o arquiteto, o engenheiro, ele pode entender disso? Pode. Mas um cara que é advogado, imobiliarista, por exemplo, né, tem ótimos parceiros para fazer isso, e está fazendo aquilo ali todos os dias, esse cara vai ter muito mais facilidade para entender. Então, para viabilidade, se você tiver um advogado, alguém que entenda de certidões, documentos, histórico, jurídico das pessoas, por aí vai, esse cara ele já vai saber que em tal lugar, em tal vara, eu vou conseguir a certidão criminal do sócio. Se um leigo vai atrás de uma certidão criminal, etc., ele vai ficar batendo perna lá dentro do cartório, vai ficar procurando. Então, se for possível, você já tenha um advogado junto, desde as etapas de viabilidade, é ótimo. Se você é um advogado, já fica como uma das coisas que você pode fazer aí, uma das coisas com a qual você pode trabalhar no empreendimento. Depois eu tenho a viabilidade ambiental, que antigamente os arquitetos urbanistas tinham, né, a atribuição de fazer projetos ambientais, estudar viabilidades ambientais. Hoje nós precisamos de um biólogo, pelo menos no estado de São Paulo, nós precisamos de um biólogo ou de um engenheiro agrônomo, que é o cara que vai no campo e vai estudar as questões ambientais de como está a área. Por exemplo, eu estou agora trabalhando em uma área de mais de 1 milhão de metros quadrados. As margens de uma represa muito grande, e eu tenho diversos tipos de vegetação naquela área, diversos tipos de nascente, diversos tipos de solo. O que eu fiz? Eu bati no peito e falei, não, eu vou fazer o estudo de viabilidade ambiental? Não. Eu conversei com o empreendedor e falou, nós precisamos de um topógrafo e de alguém da biologia, da agronomia e do ambiental junto com a gente, da engenharia florestal, por aí vai. Por quê? Porque tem coisas que eu não estou apto a fazer. Primeiro, porque eu não tenho 100% do conhecimento necessário. Segundo, porque eu não tenho a facilidade e não vou fazer com o mesmo tempo que um cara profissional vai fazer. E terceiro, porque eu não tenho habilitação para isso. Para questões ambientais, só quem tem a RT para fazer isso. Né? Um biólogo tem lá no CRBio dele lá, né, a atribuição de fazer esse tipo de levantamento. Então vamos lá, eu estou falando só do estudo de viabilidade. Depois eu tenho a viabilidade econômica. Aí sim, eu acho que já entra o arquiteto urbanista. Por quê? Porque esse cara ele vai fazer um pré-estudo, né, de massa, um master plan naquele terreno ali e vai fazer as contas de quantos metros quadrados vai dar. A partir de um breve estudo de mercado, ele consegue saber quanto que vale um terreno ali e consegue dar uma previsão de quanto, de qual vai ser o lucro desse empreendimento e se compensa fazer ele ou não. Certo? Então, para a primeira etapa só de um loteamento, eu já falei, né, não vou dizer necessidade, mas do que é aconselhável ter um arquiteto, um engenheiro civil, um biólogo, um topógrafo. Então vamos lá, um arquiteto, um engenheiro civil, um biólogo, um topógrafo, só para a primeira etapa, e um advogado, que é documental, né? Então beleza, então esses 5 profissionais são os necessários e os aconselháveis só para a primeira etapa de aprovação no loteamento. Tá vendo como é multidisciplinar? Se fosse pluridisciplinar, eu ia falar assim, ó, vamos fazer um estudo de viabilidade técnica, mas o advogado vai lá também. Eu vou fazer, o advogado vai fazer, todo mundo vai fazer o de viabilidade técnica e física. Pode ser que cada um traga o seu ponto de vista da mesma coisa, mas você concorda que o engenheiro falou sobre questão técnica
tem que ser muito mais levado em conta do que um advogado falou sobre uma questão técnica. Eu tenho um exemplo claro aqui na prefeitura da minha cidade. O jurídico, ele tem um viés tecnificado. Ele põe o pé, ele opina em questões técnicas, que deve ser um engenheiro da prefeitura que fala se está certo, se está errado, se assina, se não assina. Né? E acaba prejudicando o município, porque trava tudo. Como esse cara não tem o conhecimento que ele precisa ter para falar de questões técnicas, quando ele vai querer apontar alguma coisa, etc, etc, ele aponta sempre com medo, sempre na negativa, sempre proibindo. E aí acontece que o setor acaba sendo prejudicado, acontece que o empreendimento acaba sendo prejudicado, acontece, né, uma cadeia de prejuízos. Então, eu sou sempre a favor, cada especialista na sua especialidade. Perfeito? Vamos lá, projeto urbanístico, polêmica. Quem que é o cara designado para fazer projeto urbanístico? Para começo de conversa, a faculdade, as graduações dos profissionais, né, são já bem delimitadas. Então, a faculdade de arquitetura e urbanismo é quem habilita um profissional, habilita um cara a fazer projeto urbanístico. Do mesmo jeito que no predial, né, a faculdade de arquitetura e urbanismo habilita um cara a fazer um projeto arquitetônico. Então eu vejo muito engenheiro civil e muito topógrafo fazendo projeto urbanístico, só com a especialidade da faculdade. O que é errado por quê? Porque a faculdade ela vai te dar muito pouca base de como se faz um projeto urbanístico. O projeto urbanístico ele demanda de um monte de atenção, um monte de detalhes que um arquiteto urbanista, por questão de ter estudado funcionalidade, ter estudado acesso, ter estudado ambiental, ter estudado um monte de coisas, ele vai conseguir já na saída fazer com um pouco mais de critério. E nada impede de um engenheiro civil fazer um projeto urbanístico desde que ele tenha a experiência necessária para tanto. Porque ele tem atribuição. Existe aí ainda uma racha entre se pode ou se não pode, o Conselho de Arquitetura fica tentando tirar dos engenheiros, os engenheiros ficam tentando manter, e por aí vai, e aí o inverso acontece com os estruturais e infraestrutura, né? Que, por exemplo, arquiteto urbanista, né? Hoje eu tenho atribuição como arquiteto urbanista para fazer drenagem e para fazer pavimentação e terraplenagem, por exemplo. Se eu entrar lá no meu CAL, eu posso emitir as RTs. Só que eu não tive base na faculdade para aprender a fazer isso com critério, com o nível de detalhamento que o engenheiro civil teve. Então, embora hoje eu tenha conhecimento de terraplenagem, mas por experiência, por estar todo dia trabalhando com isso, por ter um monte de engenheiro trabalhando comigo, por estar visitando obras, né, desde muitos anos, eu aprendi. Contudo, a minha formação simples e pura não me garantia isso. Então, o que eu quero dizer com isso? Que não é porque o cara é engenheiro ou porque o cara é arquiteto que ele sabe fazer o que você está pedindo para ele fazer. E aí é o que eu falo sempre para quem me segue aqui. Aqui você se torna um especialista em loteamento. Você se torna um especialista nesta atividade. Para futuramente você poder vender sim, que você faz o melhor projeto urbanístico possível para o empreendedor que te contratar, para o empreendedor que você presta serviço ou que você vai ser sócio aí. Entende? Então vamos lá. Depois, projetos de infraestrutura. Como eu falei do urbanístico, que é função do urbanista, do arquiteto fazer, os projetos de infraestrutura também são funções do engenheiro civil fazer. Tem agrônomo, tem topógrafo que mete o dedo nessa parte aí.
quer fazer projeto de infraestrutura. O cara pode ser experiente? Pode. Mas a base, querendo ou não, é muito importante. Porque o engenheiro civil estudou 5 anos, só a base disso. Então, conceitos são importantes. Entendeu? Depois, vamos lá, as aprovações. As aprovações aqui é sobre o que a gente mais fala, porque é onde a gente consegue economizar mais tempo se a gente fizer um trabalho eficiente. Aprovações é um dos trabalhos no loteamento que pode ser feito por uma gama grande de profissionais. Nas aprovações, a gente pode ter a pluridisciplinaridade. A gente pode ter um monte de profissionais envolvidos, ou um profissional envolvido só, né, especialista fazendo tudo. Porque a aprovação, ela não precisa de RT. Ela não precisa de anotação de responsabilidade técnica para isso. Por isso, né, ela é democrática, ela é uma profissão, ela é uma hora de você trabalhar no loteamento muito acessível. Eu não vou dizer que é simples, porque ela é a mais complicada de todas. É onde o cara tem que ser mais especialista. Contudo, um arquiteto urbanista pode ser especialista em aprovação, o engenheiro civil pode ser especialista em aprovação, um advogado pode ser especialista em aprovação, um corretor de imóveis pode ser especialista em aprovação, e o próprio empreendedor, dono do empreendimento, ele pode ser especialista em aprovação. Só que esta especialidade não cai do céu e não vem do dia para a noite. Qual que é o problema das aprovações hoje em dia? Burocracia. E burocracia geralmente se encara com prática e técnicas adquiridas ao longo do tempo pela prática. Se eu fosse te indicar, te aconselhar, falou, Ítalo, por onde eu começo, né? Onde é que eu vou começar a trabalhar com loteamento? Sou profissional aqui, né? Bom, se você é um corretor de imóveis, por exemplo, você só tem esse caminho, né? Você vai ou trabalhar na comercialização, ou na aprovação, ou na intermediação da gleba, né? Na contrato de parceria. E as aprovações, o buraco é muito mais embaixo. Então eu te aconselharia como corretor de imóveis a começar pela intermediação da área. Quer começar a trabalhar com loteamento? Comece procurando fazendeiros que têm terrenos, que têm áreas grandes para se lotear e linke esses caras com empreendedores imobiliários, com gente que faz loteamento. Traz aqui para a Smart. Se tem área aí? Traz as áreas aqui para a Smart. Que a gente vai conversar. E se você quiser acompanhar o processo, você vai ter abertura para isso. Depois, você ganha um espaço ali, talvez comercializando os empreendimentos, né? As imobiliárias eles vão vender os terrenos. E por último, se você quiser, né, você vai se especializar em aprovação. Só que a aprovação, você vai conseguir aprovar de cara o empreendimento sozinho? Não. Você vai demorar muito, muito, muito tempo até você entender todos os processos. Porque isso muda todo dia. Então, sempre digo, tem 12 anos e até hoje eu não sei tudo, porque muda o tempo todo. Então, o que eu te aconselho? Se você quiser trabalhar com aprovação, cole em uma pessoa que já faz aprovação. Aprenda, né? Uma forma de estágio, vamos dizer assim. Comece a estudar o processo, faça um curso sobre loteamentos, porque para ser especialista em aprovação de loteamento, você tem que ter um apanhado geral de como é que funciona a atividade. E isso você demora um pouco para adquirir. Certo? Então, vamos lá. Depois nós temos os registros, né? Registro imobiliário do loteamento. O registro é a etapa aqui. Aquela gleba, aquele espaço de terra se transforma de fato, se materializa em terrenos, em lotes. E isso é dado pelo registro imobiliário em cartório. Então você vai no cartório de registro de imóveis da sua cidade aí,
né? Quanto maior a cidade, mais cartórios vão ter, então nas menores vai ter um só, nas um pouquinho maiores, aqui na minha, por exemplo, tem 2, eu tenho 400 mil habitantes, a minha cidade. Quanto maior a cidade, mais vai aumentando aí os cartórios de registro, eles vão ser separados por região do município, se você estiver numa cidade grande. Então você vai ter que descobrir qual que é o cartório daquela região do empreendimento, e você vai lá com uma pilha de documentos. Depois de aprovado o empreendimento por todo mundo, pela prefeitura, pelos órgãos estaduais, etc., e você vai dar ali, né, a materialização daquele empreendimento. Você vai tornar os lotes registrados. E, portanto, é quando deixa de existir uma matrícula e passa a existir um monte de matrículas, porque cada terreno é uma matrícula, cada rua tem uma matrícula, cada sistema viário vai ter uma matrícula. Então é isso. Para registrar esses documentos, visto que eu tenho uma pilha de coisa para fazer, de certidão para pegar, de documento para emitir, quem que é o cara mais indicado para fazer isso? É o jurista, é o advogado. Porque tem tanta certidão que eu tenho que ir em vara, eu tenho que ir em Receita Federal, eu tenho que ir em Justiça do Trabalho, eu tenho que pegar criminal, infância e juventude, eu tenho que pegar trabalhista, eu tenho que pegar um monte de coisa. Se sai processo, por exemplo, se eu vou pedir uma certidão trabalhista de um sócio, aí sai lá que o cara tem um processo trabalhista, eu vou ter que ir atrás do que é esse processo. E aonde que você vai? Quem é o melhor cara para te indicar nisso vai ser um advogado imobiliarista. Porque eu vou te dizer mais, às vezes os advogados comuns, ali, os advogados que trabalham no dia a dia ali com processo civil, nem sabem onde que tem que ir. Então, olha pra você ver, além do cara ser advogado, o cara tem que ser advogado imobiliarista. O cara tem que estar acostumado. São raros. Certo? Depois, comercialização. Pô, registrei, agora eu posso vender. Então vamos vender. Quem que são os profissionais indicados para venda? Primeiro vai ser o corretor, que na verdade não é nenhum indicado, é o cara que tem atribuição para isso, cresce, regulamenta a profissão do corretor e fala que só este cara pode intermediar negociações de vendas de imóveis. Certo? Então, eu vou precisar do corretor lá, às vezes na intermediação da área, no início da negociação do empreendimento. Depois, eu vou precisar do corretor para fazer os meus estudos de viabilidade ali. O cara, os estudos de mercado, ele é um ótimo ajudante para mim. Ele é um cara que vai agregar muita informação nos meus estudos de viabilidade mercadológica. E agora, este cara é o cara que vai vender os meus lotes. É um cara? Não, vai ser um monte de gente, talvez. Depende da sua estratégia de venda. Mas eu vou precisar, inclusive, de um corretor super bom para fazer um treinamento para os outros. Eu vou precisar de um corretor para administrar os outros corretores. Ah, Ítalo, mas eu sou arquiteto, eu gosto desse contato. Tudo bem, você pode. Só que você não tem atribuição para isso. Você como empreendedor, você como dono do empreendimento, talvez você tenha um crédito jurídico, mas no crédito jurídico tem um corretor responsável pelo seu crédito jurídico e esse cara é responsável geral pela comercialização do empreendimento. Não tem como ser de outro jeito, é lei. Fora os corretores, quem são os outros profissionais envolvidos na comercialização? Publicitário, né, o cara que vai coordenar ali a parte comercial, então um cara de mídias, né, e esse cara de mídias vai envolver aí edição de vídeo, design, impulsionamento, tráfego pago, o redes sociais aí, o lançador. Então, na hora do lançamento, da comercialização, não só o corretor é essencial, quanto o publicitário, mas também tem, de novo, a figura do advogado. Por quê? Porque é a hora de eu assinar os contratos de compra e venda dos lotes. E quem vai coordenar a execução desses contratos, as assinaturas, às vezes o cliente
pede na hora para alterar alguma cláusula, você concorda com isso, mas você fica inseguro de alterar por si só. Quem que é o cara que vai alterar para você? O advogado imobiliarista. Então, é preciso que tenhamos alguém também especialista nessa área na hora da gente comercializar os terrenos. Certo? Beleza, Ítalo, vendi. Certo. Agora eu tenho que receber o dinheiro. Agora eu tenho que administrar a carteira. Para administrar a carteira, eu vou precisar de um administrativo, né? Uma pessoa aí do financeiro. Pode ser um administrador. Eu vou precisar, muito importante, um contador. Olha a figura nova de um especialista aí. O cara que é um contador especialista, principalmente no setor imobiliário, o cara ele vai te falar, ele vai conseguir te explicar melhor como é que tem que funcionar os recebimentos, para qual conta você pode mandar, recebi aqui, o que eu posso mandar para a obra, o que eu não posso, como é que eu tenho que fazer isso. E não adianta, gente, a gente, como arquitetos, como engenheiro, como advogados, não temos essa especialidade. Então, um contador vai ser extremamente essencial. E se for um contador, inclusive, meia boca, o cara não for especialista, você vai tomar um prejuízo gigantesco também nessa hora. Depois dos contadores, dos administradores, surge de novo o advogado. Porque o que vai acontecer? Vai ter devolução de terreno. Não adianta, sempre ter um percentual de gente que não consegue pagar o financiamento próprio, gente que deseja devolver porque, sei lá, precisa do dinheiro, ou precisa conseguir um outro negócio, e por aí vai. Então vai haver devolução. E essa devolução, ela entra na questão do contrato. Vai ter que se analisar quais são as cláusulas presentes no contrato para se fazer essa devolução de forma legal, certo? Então, advogado aí, ó, direto, presente. E por último, as obras. As obras são conduzidas por quem? Primeiro, eu vou precisar do topógrafo, que é o cara que vai fazer as marcações. As obras de infraestrutura de loteamento são obras muito grandes, então não dá para fazer gabarito ali com trena, não é simples assim. Eu preciso de equipamento, preciso de estação total, preciso de GPS, preciso de um monte de coisa, georreferenciamento, para fazer as delimitações das áreas e dos níveis, né, das obras que eu tenho que fazer. Então eu preciso primeiro desse cara, para estar lá, para ficar direto. Outra pessoa que precisa ficar direto, um engenheiro civil. Engenheiro civil que inclusive vai ter a responsabilidade técnica pela execução da obra. É um especialista indispensável, não dá para fazer sem. E depois o arquiteto urbanista, que é o cara que vai fazer, né, vai coordenar ali as obras dos projetos arquitetônicos. Ver se tudo está sendo feito de acordo, se está sendo obedecido, né, os parâmetros arquitetônicos ali dos projetos. Então, entendemos já que para cada parte da execução de um loteamento é preciso e aconselhável um profissional especialista de cada área. Se você tiver mais de um, ótimo, que você consegue dividir as tarefas de cada etapa e assim ganhar tempo. Mas o que não dá, voltando a repetir, é você tentar fazer sozinho, é você tentar fazer tudo de cabo a rabo no peito, um profissional. Então, ou você tem uma equipe multidisciplinar para fazer o seu empreendimento de ponta a ponta, ou você procura uma empresa como a Smart para fazer. Ou você vai me ligar, entrar em contato comigo no Instagram e falar, Ítalo, tem um loteamento, estou interessado em fazer, estou interessado em empreender, etc, etc. Qual que é o seu trabalho? Eu vou te explicar tudo que eu consigo te entregar aqui dentro da Smart. Só que arriscar, não, vou fazer sozinho, difícil. Prejuízo. Certo? Se você é um prestador de serviço, é um especialista, ou quer se tornar um especialista em loteamento,
A oportunidade para você é que não existe concorrência nessa área. Lá nas últimas palestras que eu dei na universidade, eu cheguei a falar, eu falei, ó, o setor de urbanismo é muito escasso de profissionais especialistas. Muito. Da turma de arquitetura que formou comigo, 2 profissionais foram para urbanismo e só eu me especializei em aprovação e licenciamento. E eu tenho certeza que em outras turmas, antes e depois de mim, se não foi o mesmo percentual, foi menos. Então, hoje em dia, o setor de loteamento e de urbanismo carece de profissionais especialistas nessas áreas que eu te falei. Advogado imobiliarista bom é a coisa mais difícil de se achar. Eu tenho os meus. Só que no mercado, colocando no Google ali, é muito difícil de você encontrar. Então, se você é um advogado e planeja entrar para essa área, é uma ótima coisa para você. Se você gosta da matéria, com certeza você se dedicando, você vai estar bem. Porque é muito menos do que concorrer com trabalhista, com civil, com penal, sabe? Que todo mundo faz. A partir do momento que você nichou, você ganha vantagem. E no loteamento não dá para se fazer sozinho. Então, para cada loteamento que você vê aí, você tem certeza de que tem um monte de profissionais de diversas especialidades envolvidos. E isso é uma certeza que eu te dou. Muitas vezes tem arquiteto querendo fazer coisa de advogado, engenheiro querendo fazer coisa de ambientalista, ambientalista querendo fazer coisa de arquiteto e por aí vai. E tá todo mundo perdendo tempo. E como passo a passo agora para você começar, dar um start nas implantações de empreendimento, no seu trabalho aí de forma correta, o que você vai fazer é começar a montar a sua equipe. Você vai começar a correr atrás dos seus contatos, a se aproximar das pessoas, para que você tenha sempre em mente um profissional para cada atividade, sempre. Perfeito? Então, primeira coisa, vamos anotar aí. Vai, todos os profissionais que a gente vai precisar. Arquiteto urbanista, que seja bom em projeto urbanístico, tá? Que saiba o que está falando, é o primeiro cara. O engenheiro civil, que é o cara bom em infraestrutura aí, que é o cara que também sabe o que está falando nessa matéria. Perfeito? Um topógrafo experiente, anota isso daí, pode ser um agrimensor talvez. Um advogado imobiliarista que esteja acostumado com a matéria de loteamento. Procura, mas a partir da hora que você achar, gruda nesse cara. Passa a sua experiência para esse cara. Porque você vai precisar muito dele. Depois, pessoal do ambiental, biólogo ou engenheiro agrônomo. Engenheiro ambiental, engenheiro florestal. Alguém que trabalhe e tem atribuição para trabalhar com a natureza. Precisa ser um cara bom, não esquece. Depois, um corretor para ser seu braço direito. Um cara que vai treinar os seus corretores depois, que vai conduzir sua comercialização. Talvez você pode ter 2 corretores, né? Porque às vezes tem um corretor que é especialista em comercialização de lotes e outro que é especialista em terrenos, em áreas, em glebas, eu falo, né? Então, se você tiver 2, um para cada um, é melhor ainda. Tá? Depois você tem que ter um cara que é bom de publicidade, de plano de marketing, de mídias, de redes sociais, um cara que vai saber te instruir nisso daí. É um especialista que você vai precisar. Você vai precisar de um contador experiente, profissional, sério, competente, honesto, atualizado, indispensável. Ah, mas custa muito caro, Ítalo. Contador é um negócio que eu acho que não dá para
para economizar. É melhor você gastar dinheiro com isso, porque senão depois você vai gastar com imposto, você vai gastar com prejuízo. Certo? Nós pagamos por um tempo uma contabilidade online que era muito barata, mas não, conforme foi passando o tempo a gente foi entendendo que a consultoria periódica era muito importante. E a gente passou a ter uma contabilidade agora física com uma pessoa que está ao nosso dispor para tirar dúvida, para a gente entender como é que funciona o processo. E assim a gente evita prejuízo e gasto desnecessário. Certo? Depois, um cara que é o cara da produção, o cara da administração, do empresarial, esse cara é muito importante também para te dar parâmetros empresariais e de negócio. Perfeito? E a partir daí, a partir dessa lista montada, você agora precisa se aproximar e fazer contato com essas pessoas. Perguntar sobre os trabalhos dessas pessoas, entender se de fato elas dão conta do que você precisa. E a partir do momento que você teve uma negativa, você passa para o próximo. Fechou uma equipe, mantenha-se sempre em contato com essas pessoas. Perfeito? Outra regra para você obedecer: não adianta que essas pessoas sejam pessoas enroladas. Um ótimo parâmetro para você estudar, para saber se a pessoa vai ser boa ou não para o seu empreendimento, se ela é proativa ou não. Se um desses profissionais que a gente listou aqui é um cara enrolado, é um cara que demora para te atender, é um cara que demora para responder, é um cara que demora para fazer as coisas, esse cara vai te atrasar muito. Se você tiver 2 desses no seu empreendimento, tá ferrado. Proatividade na execução de loteamento é uma atribuição 100% necessária. É muito mais importante que o cara tenha proatividade do que ter conhecimento, talvez. Porque o cara que tem proatividade, ele vai atrás do conhecimento, na hora que você precisa. Então, experiência conta, conhecimento a partir daí, né? Porque o conhecimento vem pela experiência, por aí vai. Conta, mas proatividade é um negócio que é indispensável para todo mundo da sua gama de profissionais aí que vão trabalhar com você nos empreendimentos. Se você for um empreendedor e tiver que contratar esses profissionais, estabeleça os mesmos critérios que eu falei aqui. Não negligencie equipe, não negligencie multidisciplinaridade de profissionais na equipe. É um negócio que não dá pra gente sair fora, não dá pra gente correr. Porque senão, tudo que a gente aprendeu, planejou sobre desburocratizar o processo, o sistema de implantação de loteamento, desde a viabilidade até a entrega, vai por água abaixo. Às vezes, um cara desses, ele consegue jogar o seu empreendimento no ralo. Por quê? Se um engenheiro, por exemplo, né, que tem o prazo ali de 60 dias para entregar um projeto, ele demora, sei lá, 120, ele dobrou o prazo. Você perdeu 2 meses por conta de um cara, de uma atividade do loteamento, imagina. Então, a gente precisa de dinamismo, a gente precisa de pessoas que façam a coisa andar. Então, essa é a maior mensagem para você hoje, sendo você um profissional ou sendo você um contratante de profissional. Não negligencie as especialidades. Beleza? Eu acho que tá de bom tamanho por hoje. Foi muito bom estar aqui com vocês. Sempre um prazer falar no Instagram e agregar valor para você que é arquiteto, um engenheiro e presta serviço para empreendimentos imobiliários ou é sócio de um empreendimento imobiliário. É muito importante que você tenha frescas essas informações na sua cabeça para que nunca você fique refém da desinformação. Certo? Essa aqui é a live semanal
de almoço do especialista, onde a gente fala sobre tudo que é importante e essencial para que você aprove seus empreendimentos imobiliários até 2 vezes mais rápido, porque nesse caso o tempo é muito dinheiro. Eu sou o Ítalo Mazzucato, sou arquiteto urbanista, gestor de projetos e especialista em gerenciamento, parcelamento de solo pelo Secovi São Paulo. Estou aqui à disposição de vocês para o que precisar, para qualquer dúvida, interaja nas caixinhas, pergunte aí, é sempre um prazer atendê-los. Ficamos por aqui e o que precisar estamos à disposição. Na segunda-feira a gente volta a conversar na Smart Monday, beleza? Um abraço a todos.